dia! Como a gente viu no vídeo anterior, o cálculo é o estudo das funções reais, né? Então a gente tem que começar por aí, tem que começar estudando funções reais. E o que é uma função real? Bom, uma função real é aquele tipo de função que a gente está acostumado lá desde a escola, desde o ensino médio, né? As funções com que a gente está acostumado a lidar são funções reais. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro a gente está com a função f de x igual a x ao quadrado, ou seja, ela pega um número real x e me devolve esse número elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho f de, sei lá, 3, isso vai me devolver 3 ao quadrado, que é 9. Se eu tenho, por exemplo, f de 0, ele vai me devolver 0 ao quadrado, que é 0. Se eu tenho, por exemplo, f de menos 1, a função vai me devolver o menos 1 ao quadrado. Como o menos ao quadrado vira mais, então 1. Aqui nesse segundo exemplo, então a gente está com a função x sobre x menos 2, ou seja, ela pega o número real x e me devolve esse número dividido por ele menos 2. E aí, se eu quero fazer, por exemplo, f de 3, isso é 3 sobre 3 menos 2. Bom, em cima é 3 mesmo, 3 menos 2, 1, 3 dividido por 1, 3. Né? Se eu quero fazer, por exemplo, f de 0, eu estou com 0 sobre 0 menos 2. Bom, em cima dá 0 mesmo, 0 menos 2 é menos 2, e aí eu estou com 0 dividido por menos 2. E, bom, 0 dividido por qualquer coisa é 0, né, gente? Se eu tenho 0 coisas, não importa por quanta gente eu estou dividindo, continua 0. Por último, vamos olhar para f de 2. Aqui, de novo, né? Em cima é x, então 2, e eu estou embaixo com 2 menos 2. Então, em cima, bom, o meu f de 2 ficou 2 sobre 2 menos 2. Em cima continua 2, embaixo 2 menos 2, 0. E aí, bom, aqui eu falei que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Porque se eu tenho 0 coisas, não importa por quanto eu estou dividindo, eu continuo com 0 coisas. Aqui não, aqui eu estou com 2 divididos por 0. E a coisa que a gente não pode fazer numa divisão é dividir por 0. Ou seja, 2 dividido por 0 não existe, não me dá um número real. Então, isso aqui não é igual a nada. Isso aqui não pertence a reais. Ou seja, não existe. Né? E o que a gente está vendo aqui é que não existe divisão por 0. E se não existe divisão por 0, quanto é o f de 2? Não é, na verdade, né? O que a gente diz é que essa função f não está definida em 2. Então, f não está definida em 2. Então, o exemplo anterior dá origem ao conceito de domínio, né? Domínio de uma função. E o que é o domínio de uma função? Bom, é um conjunto de valores onde a função está definida. E que na prática quer dizer o quê, né? Na prática quer dizer que é o conjunto dos valores de x, onde eu consigo fazer a conta da função. E obter, claro, um número real. Aqui, como eu falei, a gente só lida com números reais. Então, na verdade, quando a gente está procurando por domínio, o que a gente tem que pensar é quando que essa conta pode falhar. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente quer achar o domínio de x divididos por x menos 2, né? Aquela mesma função do exemplo anterior. Então, o que essa função pede? Ela pede que a gente pegue o x e divida por x menos 2. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Como a gente falou, o importante é pensar o que não pode acontecer. O que não pode acontecer é uma divisão por 0. Então, lembrando, não existe divisão por 0. Opa, ficou muito perto aqui. Então, quando que essa função não está definida? Ou melhor, quando que ela está definida, né? Que é o que a gente quer. A minha função está definida se eu não estou dividindo por 0, que é a única coisa que não pode acontecer.
Então, a coisa pela qual eu estou dividindo, que é x menos 2, tem que ser diferente de zero. Ou seja, quando x é diferente de 2. Então, o que é o domínio? Então, o domínio, se a gente quer escrever como conjunto, opa, faltou um O aqui, é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Essa notação como conjunto não é tão importante, né? Mas só para a gente saber como é que lê isso, essas chaves aqui estão indicando conjunto, é a nossa notação de conjunto, então a gente lê o conjunto dos x pertencentes aos reais, né? Esse é o símbolo de pertence, então conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. E essa chave diz que, bom, terminou o meu conjunto, terminou a descrição do meu conjunto. Então, isso daqui significa tal que, essas chaves significam conjunto, esse é o símbolo de pertence e esse é o símbolo dos reais. Então, de novo, conjunto dos x que pertencem aos reais, tal que x diferente de 2. Vamos então para o segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, a gente quer achar o domínio da função ao quadrado mais 3x menos 1. Então, essa função pede que eu pegue um número real, aí eu elevo ele ao quadrado, aí eu somo com 3 vezes esse número e depois diminuo 1. Essas três operações, né, elevar ao quadrado, multiplicar por 3, diminuir 1, eu posso fazer com qualquer número real. Então, a gente tinha pensado, quando que eu posso fazer essa conta, né? O domínio é quando que eu posso fazer essa conta? Eu posso fazer essa conta sempre. Então, quem é o domínio? O domínio é tudo. Ou seja, é o conjunto dos reais. Não tem restrição nenhuma. Não tem ninguém que não funcione nessa conta. Foi um exemplo meio bobinho. Vamos para o terceiro exemplo, então. Então, aqui a gente quer achar o domínio da função 3 raiz de x mais x ao quadrado. Então, de novo, essa função pega um número x, um número real x, depois ela me devolve 3 a raiz quadrada de x e ela soma com x ao quadrado. Bom, multiplicar por 3 eu sempre posso fazer, elevar ao quadrado eu sempre posso fazer. O que eu tenho que tomar cuidado é com raiz, né? Porque se a gente está falando de números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Né? Raiz quadrada de um número negativo ia dar um complexo. A gente não lida com complexos aqui. Ninguém precisa ter complexo dentro do curso de cálculo, que cálculo é sempre real. Tudo real, nada complexo. Então, qual é a minha restrição? O que não pode acontecer? Eu não posso ter raiz quadrada de um número negativo. Então, a minha função f de x está definida se isso a ser, essa raiz de x existe. E quando que a raiz existe? Quando o meu número não é negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode. Qual é a raiz quadrada de zero? Bom, é zero. Então, o meu domínio, se eu quiser escrever como conjunto, é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que a minha restrição, x maior ou igual a zero. De novo, isso é ler o conjunto dos x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que zero. Você pode perguntar, pô, mas por que você não escreveu desse jeito no exemplo anterior? Poderia? Poderia. Seria o conjunto dos x que pertence aos reais, tal que nada, né? Não tem restrição nenhuma. Então, é o conjunto dos x que pertence aos reais, ou seja, a gente pode escrever dessa forma. Se eu quisesse escrever com aquela notaçãozinha de conjunto, eu podia botar x que pertence a R, tal que nada, porque não tem nada para eu botar de restrição. Seria uma maneira boba de escrever. O que a gente usou nesse último exemplo foi que uma raiz par, por exemplo, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, raiz sexta, assim vai, só existe para coisas positivas. Isso porque uma raiz par é essencialmente, assim, no fundo, uma raiz quadrada. Tem uma raiz quadrada envolvida aí. Então, toda raiz par tem um 2, porque todo par é divisível por 2. Então, só existe para coisa positiva. Mas as raízes ímpares, tipo raiz cúbica, raiz quinta e por aí vai, existem sempre. Seguindo com a nossa revisão,
Vamos lembrar agora que o gráfico é uma maneira geométrica de ver a nossa função, né? Uma maneira de enxergar a função geometricamente. E a gente define o gráfico como o conjunto dos pontos do R2, então do plano, tal que o y do ponto é igual à função aplicada no x do ponto. Então, nesse exemplo aqui, a gente está com uma função f, que eu não conheço, não sei a expressão dela, mas eu sei o gráfico. Então, ela tem esse gráfico desenhado aqui. E o que a gente quer observar é que, se eu dou o gráfico da função, eu consigo descobrir os valores da função. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quem é f de 1, o que eu tenho que fazer? Seguindo aquela nossa ideia, bom, eu subo com 1, né? O 1 está aqui. Eu olho sempre no eixo. Opa, esqueci de escrever x. Eu olho o eixo do x, né? Esse 1 aqui é o x. Então, aqui eu estou no x no 1. Subo uma reta vertical até encontrar o gráfico, depois venho com uma reta horizontal, onde que eu bati no eixo y, no 3. Esse 3 é o f de 1. Fazendo a mesma coisa para o f de 2. Eu pego 2, subo uma reta vertical até encontrar o gráfico, onde eu rebato e cair no eixo y é o f de 2. Então, nesse caso, subi aqui, bati para cá, caí no 2, f de 2 é 2. E o f de 3? Bom, eu falei, olha aqui no eixo x, né? Esse 3 é o x, f de x, então 3 é x. Aqui eu estou no 3 no eixo x. Deveria subir uma reta até encontrar o gráfico, mas já encontrei, o gráfico passa por aqui. Então, bom, não tem que subir reta nenhuma, né? Já estou aqui. Onde que eu vou rebater? Vou rebater daqui mesmo até chegar no eixo y. Cheguei no 0. Continuando essa brincadeira, f de 0 seria o quê? Eu tenho que olhar aqui o 0 no eixo x, está aqui, subo com ele e deveria rebater, né, para chegar no eixo y, mas eu já estou no eixo y e estou no 2. f de 0 é 2. f de menos 1. Bom, o menos 1 está acontecendo igual que tinha acontecido com 3, né? Eu estou olhando para o menos 1 aqui no eixo x, né? Lembrando que é sempre f de x, então eu estou olhando o x como menos 1, ou seja, aqui no eixo x eu vou no menos 1. Deveria subir uma reta vertical até encontrar o gráfico, mas eu já encontrei, o gráfico está passando por aqui. Então, eu rebato para o eixo y a partir daqui mesmo, e aí eu vou cair aqui no 0. Então, f de menos 1 é 0, igual aconteceu com f de 3. E só para terminar, quem é f de menos 2? De novo, esse menos 2 está ficando feio aqui, deixa eu tirar ele daqui e botar ele aqui, para ficar bem óbvio que esse menos 2 está marcando aqui no eixo x. Então, aqui eu estou no menos 2, eu caio com uma reta, agora estou descendo, tem problema? Não, eu estou pegando uma reta, né, vertical até encontrar o gráfico. Encontrei o gráfico aqui, ótimo, rebati para o eixo y, deu menos 1. Então, o que a gente vê com esse exemplo é que, se eu dou o gráfico de uma função bem desenhadinho, bem direitinho, eu dou os valores da função. É só a gente sempre fazer essa mesma brincadeira. E o que a gente está vendo com esse exemplo é que dar um gráfico, então, é o mesmo que dar a função, né? Assim, se eu dou o gráfico bem direitinho, eu consigo achar a função. E, na verdade, a gente está até acostumado com isso. Muitas vezes, nos jornais, etc., aparece um gráfico e o que esse gráfico está dando é uma função. Em geral, essa função pode ser complicada demais para dar em expressão, então, dar o gráfico acaba ficando mais simples. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Naquele exemplo, eu desenhei uma curva e falei, esse é o gráfico de uma função. Bom, mas não toda curva que eu desenhe vai ser o gráfico de uma função. Por exemplo, esse desenho que está aí, tem uma curva que não é um gráfico, né? Porque, dado esse Azinho, você fica sabendo quem é o f de A, é em cima ou é embaixo? Então, quando que uma curva vai ser o gráfico? Uma curva vai ser um gráfico se toda a reta vertical corta essa curva em no máximo um ponto, porque aí esse um ponto vai ser o f do A, né? Desse Azinho. E no próximo vídeo, então, vamos ver um pouquinho sobre algumas funções que vão ser importantes para a gente, né? Algumas funções a gente já conhece, função tipo polinômio e tal, e algumas funções talvez a gente talvez tenha novidade aí, já no vídeo que vem.